Olá, eu sou Manfredo. Talvez vocês me conheçam do Demoncast BR, o quase falecido podcast sobre o RPG Shadow of the Demon Lord, ou não. Mas o importante é que eu tô aqui para falar do sistema de RPG D9. É um sistema que eu venho desenvolvendo desde o ano passado, ele ainda está em fase de playtest, já passou por uma série de playtests, né? E eu resolvi usar esse meu canal do YouTube para explicar as mecânicas do D9. E quem sabe até no futuro gravar algumas sessões para esse canal. Mas vamos primeiro para o que o D9 se propõe. Ele é cenário agnóstico. O que isso significa? Qualquer cenário de fantasia medievalesco pode ser usado com D9. Shadow of the Demon Lord, Mystara, Forgotten Realms, Ereboriana e por aí vai. Desde que esse cenário permita um tipo de feitiçaria poderosa, mas igualmente perigosa. Mas isso aí eu vou falar mais lá pra frente. A outra proposta do D9 é ser simples, mas ainda assim permitir um combate tático, fazendo uso do grid sem se perder em muitas regras. Vocês vão ver mais pra frente que o D9 não possui classe nem nível, fica na cargo dos jogadores montarem seus personagens através de um sistema de compra de talentos usando pontos de experiência. Mas vamos aqui ao que interessa. Então, vou começar aqui com o básico, os dados. Esse sistema usa o D9, né, usa os seguintes dados: um D4, um D6, um D8 e um D10. 4 tipos de dados. Os 3 primeiros são usados nas mais variadas situações, como dano, talentos, feitiços e outras variantes explicadas mais à frente. Só que já o D10 é usado unicamente para o processo de atributo, mas de uma forma não convencional. O D10 é chamado nesse sistema de D9. Seus valores são 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem tem um D9, um D10 físico aí em mãos, pode ver que o 10 do D10 ele é sempre representado como um 0. Né? E o D9 assume que esse 0 ele é realmente um 0. Então os valores vão de 0 a 9. A mecânica básica, antes de ler literalmente o que está no texto aqui, é preciso esclarecer que o D9 tem 3 atributos básicos que vão determinar os clássicos testes de atributo. É o físico, que domina todo o reino do físico mesmo, de ataques com arco, ataques com arma corpo a corpo, levantar coisas pesadas, escalar muros ou o que for, todo tipo de que necessita do corpo físico, seja para um atletismo mais de destreza, seja para um atletismo mais de força, mas o físico engloba tudo isso. O mental eu diria que é o segundo mais importante atributo, porque ele já governa tudo referente, seja a aptidão mental do personagem para perceber as coisas à sua volta, né? O raciocínio lógico, a velocidade, o reflexo de pensamento do personagem, e tudo do reino mental é obviamente desse atributo. Um atributo ali mais terciário é o social, que reflete em toda a performance do personagem, seja ela puramente estética, física, seja ela até na lábia mesmo, na desenvoltura da fala, do convencimento dos outros. Tá? E esses atributos eles começam todos em um ponto e eles podem ser aumentados com XP, a gente vai ver isso lá mais pra frente, até um máximo de 3 pontos. Né? Aí que entra o texto de mecânica básica. Toda vez que uma ação de um PJ, personagem do jogador, tem chance de resultar em uma falha, o mestre pode pedir um teste de atributo. O PJ então confere quantos pontos de atributo ele possui. E supondo aqui no exemplo que ele tenha que fazer um teste físico e ele tem 3 pontos nesse atributo, PJ então jogará 3d9. E para cada 5 ou mais que ele tirar em cada D9, ele obterá um sucesso. E a quantidade de sucesso para se passar no teste é determinada pela dificuldade do teste. Vamos lá, vamos com calma nessa parte. O que é número-alvo, né? Abreviado como NA? É o valor a ser tirado em cada D9 para se obter sucesso. Ele é chamado de número-alvo e por padrão ele é 5. Mas esse valor aumenta ou diminui de acordo com variantes. A gente vai conhecer essas variantes mais para frente. Né? O valor mínimo do NA é sempre 1 e o máximo sempre 8. Então,
quando se rola essa quantidade de D9 de acordo com o atributo, por padrão, cada D9 tem que tirar 5 ou mais. Existem variantes que vão modificar esse valor para cima ou para baixo. Tá? Mas sempre modifica tendo por padrão, tendo por base, né, esses 5. A quantidade de D9s que tem que tirar esses 5 ou mais é determinada pela diff, ou dificuldade do teste. Um teste normal precisa que 2 D9s tirem 5 ou mais. Um teste desafiador precisa que, aliás, um teste normal precisa que apenas um D9 tire 5 ou mais. O teste desafiador precisa que 2 D9s tirem 5 ou mais. Teste difícil precisa que 3 D9s tirem 5 ou mais. Tá? Considerando que o valor padrão de 5, tá? Ele pode ser alterado. A gente tem, só que nisso a gente tem acertos e erros críticos. Cada 9 natural rolado em teste de atributos são acerto crítico que podem, caso o personagem jogador queira estourar um dado, permitindo a rolagem de um novo D9. Dados podem estourar infinitamente. É o clássico, quem conhece, já ouviu essa expressão estourar, sabe bem que é o ato de rolar de novo aquele mesmo dado, caso ele atinja o seu valor máximo, né? Só que erros críticos, eles são os zero naturais que são rolados no teste de atributo. Esses automaticamente anulam sucessos. Tá? Um acerto crítico, um 9 natural, nunca é anulado por um zero. Mas um sucesso extra que o dado estourado causaria pode ser anulado por um zero tirado anteriormente. Preste atenção, zero tirados em estouros não anulam nenhum sucesso. Então, ali no exemplo do atributo físico, de 3 pontos, rolou 3 da 9, né? O NA, supondo que o NA esteja no padrão 5, e conseguiu um 2, um 6 e um 9. Né? Ele conseguiu um sucesso por causa do 5, conseguiu um sucesso por causa do 9, e ele pode rolar de novo um D9 porque ele estourou. Se ele rolar de novo esse D9 e tiver um 0, esse novo 0 não vai anular nenhum sucesso, nem os anteriores, né? Como diz ali, zeros tirados em estouros não anulam nenhum sucesso. Mas se ele tivesse tirado, por exemplo, nesse teste um 0, um 5 e um 9, então ele poderia rolar de novo, mas o 5 que foi tirado não causou nenhum sucesso, ele foi automaticamente anulado pelo 0, mas o 9 ali automaticamente é um sucesso e permite que ele tente ter um sucesso de novo, né? Isso é o que ronda a mecânica básica dos testes. Bom, agora tem o movimento e distância. O D9 ele usa 4 medidas de distância que são muito importantes para medir posições de aliados e inimigos, além de serem fundamentais para determinar se um feitiço e sua ação mais mundana pode ser realizada ou não. Elas são o toque ou corpo a corpo. O alvo está corpo a corpo de ti, alcance de teu braço ou ponto de tua arma, respectivamente. Curto, o alvo está além de teu toque, mas até 6 metros de ti. Então, o alcance curto é 6 metros. Médio, o alvo está além de 6 metros de ti, mas está até 18 metros. O alcance do médio é 18. Longo, o alvo está além de 18 metros, mas até 40 metros de ti. Então, o alcance do longo é 40 metros. Essas são as 4 medidas que ajudam a dar uma noção do distanciamento, às vezes por pura praticidade, né? Quando não é a ideia ali ser muito apegado às medidas, tu pode dizer que apenas está a média distância, até além de 6 e até 18. Ou às vezes vai facilitar também certas descrições. Se um feitiço ou algo do tipo disser que o alcance é curto, já sabe que é até 6 metros. Né? Qualquer distância além de 40 metros é chamada de além de longa e interessa apenas para explicações descritivas. Tenha em mente que ao se usar um tabuleiro para definir as posições dos PJs e PMs, cada casa, quadrado ou hexágono que estiver usando possui 1 metro de diâmetro. Distância curta compreende 6 casas, quadros ou hexágonos. Né? O que nos leva à iniciativa e sequência de combate. Quando o combate começa e não há necessidade de decidir surpresa, as rodadas são compostas dos seguintes turnos.
Início de rodada. Aqui são dados os danos contínuos e feitos os testes de surpresa, caso necessário. Turno de ação rápida. Um PJ ou PM, né, personagem do mestre, com uma arma de disparo, como bestas, arcos e pistolas, uma arma de uma mão de arremesso, feitiços com a propriedade conjuração rápida, vamos ver mais à frente, podem agir nesse turno, gastando sua ação para disparar com essa arma ou conjurar esse feitiço. Né? Turno de movimento. Todos podem se mover até seu deslocamento máximo, 6 metros por padrão. Turno de ação. Todos que não têm usado sua ação no turno de ação rápida lá atrás, podem usá-la para atacar, conjurar um feitiço, interagir com seus arredores, andar até seu deslocamento máximo, mesmo que já tenha usado seu deslocamento no turno de movimento, e etc. E aí veio o fim de rodada, que são feitos os testes para resistir o dano contínuo, e o efeito da surpresa acaba aqui. A rodada então termina e tudo se repete a partir do turno de ação rápida. Então o que acontece? Quando começa, se for relevante, se anuncia o início de rodada para, né, fazer o teste de surpresa, para dar o dano contínuo. Caso nada disso precisa ser feito, a gente vai direto para o turno de ação rápida. O que acontece? A prioridade, a não ser que os jogadores estejam surpresos, a prioridade, a vantagem é a dos personagens dos jogadores. Né? Eles primeiro decidem se vão tomar alguma ação no turno de ação rápida, se vão disparar com uma arma, se vão fazer alguma manobra com escudo, mais lá pra frente a gente vai ver, ou se vão usar feitiços com a propriedade de conjuração rápida. Essa é uma vantagem para aqueles que dispõem de manobras, de armas, de opções mais rápidas do que os outros. Os jogadores decidem se vão gastar a sua ação aqui ou não, e aí então é definida se os monstros, o mestre define se algum monstro vai tomar esse turno de ação rápido. Se não, a gente pula essa etapa, ou se usar a gente segue normalmente, e aí é o turno de movimento. Todos os jogadores, a não ser que sejam surpresos, fazem o seu movimento, geralmente até 6 metros, depois as criaturas fazem o mesmo, né? As criaturas do mestre andam até 6 metros. A gente vai para o turno de ação. Aqueles que não têm usado a ação no turno de ação rápida, podem usar ela agora. Vai ser primeiro os jogadores, a não ser que sejam surpresos. E então os monstros vão fazer isso. Terminado isso, fim de rodada, caso tenha algum efeito relevante para ser feito no fim de rodada, o combate então termina. Aliás, a rodada termina. E se o combate ainda não terminou, a gente volta para o início de rodada, repetindo tudo de novo. Né? Ó, os PJs agem sempre primeiro dos PMs, a não ser que o fator surpresa tenha que ser testado. Nesse caso, os PJs testam mental. Aqueles que falharem são obrigados a agir depois dos PMs em cada turno e recebem a aflição distraído, ficando assim até o fim de rodada. Mais pra frente a gente vai ver sobre aflições. Né? Vamos falar aqui rapidamente sobre o dado de uso. Né? Esse sistema, eu não escondo, tem influências principalmente do Black Hack. Ele originou como um hack de Black Hack e hoje caminha com as suas próprias pernas, mas ele carrega aqui ainda uma mecânica que eu gosto muito no Black Hack, que é o dado de uso. Quando o item descrito possuir DU e um número após seu nome, ele é considerado item consumível ou limitado. O DU significa dado de uso, o número indica qual é o tamanho do dado. Por exemplo, ração DU6 possui um dado de uso de 1d6. Quando esse item é utilizado, seu dado de uso deve ser rolado. Se o resultado for 1 ou 2, o dado de uso é rebaixado para o próximo dado na seguinte sequência: D8, D6, D4. Então se ele era um D6, ele vai cair para um D4. Quando você rolar 1 ou 2 e um D4, o menor dado da sequência, o item se esgota e a criatura não possui mais usos dele. Tá? É exatamente a mecânica do Black Hack, mesmo para quem não conhece, não tem muito mistério, ela é bem simples. Só que agora a gente vai para a armadura. Tá? Cada armadura possui um dado de uso, tá? Que nem o dado de uso que a gente falou aqui, só que ela tem um nome diferente. Ele deve ser rolado sempre quando se toma dano. Esse dado será chamado de dado de redução, ou DR. O resultado tirado no DR da armadura indica o quanto ela reduziu de dano, podendo reduzir a 0. Mas assim como todo dado de uso, resultados de 1 ou 2, além de reduzirem o dano nesse valor, também reduzem o dado da armadura.
Uma armadura com DR 4 que tira 1 ou 2 está quebrada. Uma falha no teste mental, ou se tentar consertar uma armadura que estava quebrada, causa sua destruição permanente. Então, ela é bem simples. Personagem, vocês veem que tem 3 opções de armadura. Leve é D4, armadura média é D6, armadura pesada é D8. Uma armadura leve, o personagem levou uma porrada que fosse capaz, né, de feri-lo, de acertar ele uma espadada, uma machadada. Ele vai rolar um D4 e vai reduzir o dano nesse valor. Se ele iria tomar 3 de dano de uma espada e ele rolou um 3 ou um 4 nesse D4, ele só, além de ter reduzido a 0 esse dano, ele também não sofreu grandes avarias na armadura. Se essa armadura leve vier a jogar 1 ou 2, ela vai reduzir esse valor, mas ela também vai quebrar, né? A armadura média vai fazer o mesmo, mas ao tirar 1 ou 2 vai ficar com o mesmo valor de uma armadura leve. E a pesada, a mesma coisa. Tá? Mas é importante salientar os acertos e erros críticos nessas jogadas contra a armadura. Tá? Cada acerto crítico na jogada de ataque ou erro crítico na jogada de defesa se torna um redutor na jogada de DR do alvo. Vamos lá, isso tende a ser um pouco mais complexo. Na verdade, ela é simples, ela é um pouco difícil só de explicar. Vamos para o exemplo. O personagem do jogador consegue 2 acertos críticos na sua jogada de ataque, com uma espada de uma mão, e causa 3 de dano. É lá aqueles testes físicos que a gente usou de exemplo, um personagem com 3, né, pontos de atributo, rolou 3d9, conseguiu um valor qualquer um deles, mas em 2 desses dados conseguiu um valor de 2 valores de 9 natural. Tá? E, por causa do dado de dano da espada dele, causou 3 de dano. Tá? Se o DR do alvo rolasse, por exemplo, um 4, na hora de rolar o seu dadinho, supor que ele estava usando uma armadura leve, rolou um D4 e rolou um 4. Pois bem, ele deveria reduzir 4 pontos, certo? Pela regra normal. Mas houveram 2 acertos críticos na jogada de ataque. Então ele vai ter do seu 4 2 pontos subtraídos. E na verdade vai ter reduzido só 2 pontos e não 4 como ele ia reduzir. Como ele deu 3 de dano e ele só conseguiu reduzir 2 pontos, ele ainda vai tomar 1 de dano. Então, resumindo, cada acerto crítico na jogada de ataque ou erro crítico na jogada de defesa se torna um redutor na jogada de DR do alvo. Tá? Por que erro crítico na jogada de defesa? Porque como esse sistema, como eu já falei, deriva, né, tem a sua origem lá no Black Hack, e uma coisa que eu gosto muito no Black Hack é que não existe jogada de ataque das criaturas. Quando uma criatura ataca o jogador, ele tem que fazer uma jogada para se defender da criatura. A gente vai ver isso mais pra frente. Tá? Aqui a gente fala sobre dormindo com armadura. Dormir com armadura vai causar danos, tá? Nos pontos de exaustão do personagem. Não falamos ainda de ponto de exaustão, eu sei, mas já a gente vai falar de como funcionam os pontos de vida. Né? Mas só fica aí o lembrete que não é legal dormir vestindo armadura. Né? Para consertar armaduras, cada um pode tentar consertar uma armadura durante um descanso curto. Né? Depois a gente vai falar ali sobre descansos curtos e longos, existem 2 tipos de descanso. Né? Precisa passar um teste mental, possui um kit de ferramentas. Se passar no teste, esse DR sobe na escala se for possível. Né? Os elmos, para que servem os capacetes? Os elmos servem para ignorar os danos críticos que evita a armadura que a gente acabou de falar. Quebre o elmo para ignorar o efeito redutor aplicado na armadura pelos erros e acertos críticos. Os danos são aplicados, mas podem ser reduzidos pelo DR da armadura normalmente. Tá? O escudo. Bom, alguém com escudo em mãos tem 3 opções de combate. Ele pode declarar defesa total no turno de ação rápida ou no turno de ação e ganhar menos 2 pontos no NA em teste de defesa até o fim da rodada. Isso consome uma ação. Veja, eu falei que haveriam variantes que iriam modificar o NA. Aqui já é uma delas. Fazendo a manobra de defesa total, seja lá no turno de ação rápida ou no turno de ação mesmo, vai fazer o teu NA na hora de fazer testes de defesa cair em 2 pontos.
Ou ele pode declarar ataque defensivo. Quando usar uma ação para atacar no turno de ação, esse teste terá mais um no NA. Mas todos, o que é ruim, obviamente, porque agora não, o teste dele não é apenas tirar 5 ou mais, e sim tirar 6 ou mais. Mas todos os testes para se defender até o fim da rodada tem menos um no NA. Né? Respeitando aí limitações de escudo que a gente vai ver mais pra frente. E aí então, em vez de ter que tirar 5 ou mais para se defender, ele já consegue se defender, ter sucessos, né, melhor dizendo, ele vai conseguir ter com 4 ou mais. Ele pode, sempre que tiver que fazer um teste de atributo físico para se defender, usar uma manobra com escudo, explicada mais adiante. O que nos leva para as táticas de combate. Existem 4 manobras durante o combate que são realizadas dentro das seguintes regras e circunstâncias. O D9 encoraja, deixar bem claro, que outras manobras não citadas aqui possam ser levadas em conta no combate, beneficiando a imaginação dos jogadores. Tá? Essas regras aqui, elas buscam se encaixar mecanicamente com o D9, são manobras que eu achei necessário que elas já venham explicadas, são fundamentais para a estratégia do combate. Isso não significa que só isso deve ser feito no combate, nada fora disso pode ser realizado. Eu não falo aqui, por exemplo, sobre agarrar. Agarrar um inimigo é uma coisa intuitiva que pode muito bem ficar por conta do mestre. Pode simplesmente pedir um teste físico, né, para que a criatura alvo fique agarrada e subtraia o NA dos testes que queiram atacar essa criatura agarrada. Isso fica por conta, né, do mestre e do que todos concordarem que é justo. Mas essas 4 manobras aqui, elas são mecanicamente bem detalhadas porque eu julguei fundamental para o combate do D9, né? Que é o ataque de oportunidade. Ele é feito no máximo uma vez por rodada. Tu podes usá-lo para atacar alguém que está se movimentando na sua área de alcance corpo a corpo, saindo dela ou atacando com uma arma de distância ao teu alcance corpo a corpo, mesmo que esse movimento tenha sido feito contra a vontade dela. Não consome nenhuma ação ou movimento. Então, acho que quem já jogou Pathfinder conhece como esse tipo de ataque de oportunidade funciona. Ele não é muito diferente dos ataques da maioria dos jogos. Aqui, especificamente, ele salienta que a criatura que se movimenta dentro da sua área de alcance corpo a corpo. Então não basta sair da área, como tradicionalmente é. Aquele que desejar andar, nem que seja apenas, né, 1 metro na volta do oponente, vai tomar um ataque de oportunidade se a criatura desejar e se tiver ataque de oportunidade sobrando, porque é um por rodada, né, pelo menos por padrão. Já a carga, usando uma ação no turno de ação, você pode se movimentar ao mínimo de 2 metros, o máximo igual ao seu deslocamento, e desferir um ataque físico corpo a corpo com mais 1 no NA. Pode decidir trocar esse valor para mais 2 no NA e causar mais 1 de dano. Se não tiver andado o máximo de metros e errar o alvo, pode deslocar os metros restantes. Caso acerte, não poderá se mover mais. Então é simples carga, possibilita usar uma ação para movimentar e atacar ao mesmo tempo, um turno de ação, é um pouco mais difícil de acertar, mas ela compensa porque ela te permite um alcance de um inimigo que está mais distante de ti e quando tu só tem a opção corpo a corpo contra ele, né? Ele ainda traz a opção de caso tu não tenha andado todos os metros até o teu limite de deslocamento e tenha errado, tu ainda pode te realocar com os metros restantes ou simplesmente, se tu acerta, tu não pode mais usar os metros restantes. Existe a opção preparar para o pior, que é durante o turno de ação rápido, tu pode gastar o movimento e ação para declarar que irá reagir caso uma situação desencadeadora aconteça. Alvos, tipos de ataque, posição final do alvo, detalhes precisos precisam ser acertados, então, quando a situação ocorrer, tu realiza a ação ou o movimento. Caso haja teste, ele é feito com menos 1 no NA. Então, preparar para o pior é simplesmente, literalmente como o nome diz, onde tu define
pro mestre que vai acontecer, que se acontecer algo, tu vai reagir de acordo, inclusive vai ter menos um DNA porque estava preparado, né? Então, se aquele Goblin ali, ou se alguém chegar corpo a corpo de mim, eu vou atacar. A rodada vai se passar normalmente, todos tomando seus turnos. Se essa situação acontecer, o Goblin chegar corpo a corpo, ele vai atacar. Ele vai ter menos um DNA. Ele vai atacar, mesmo que seja no turno do Goblin. O Goblin vai usar o seu turno, seu movimento, para chegar e ele vai poder efetuar o ataque porque ele se preparou para o pior. Só que se isso não acontecer, se nenhum Goblin chegar corpo a corpo dele, dentro do alcance da arma dele, ele vai ter perdido a rodada. Manobra com escudo. Quando for fazer um teste físico de atributo para se defender e estiver portando um escudo, tu pode declarar essa manobra para ter menos um no NA do teste. Isso pode ser feito uma quantidade de vezes por rodada de acordo com o tipo de escudo. O escudo pequeno ele faz isso uma vez por rodada e apenas ataques corpo a corpo. O escudo médio uma vez por rodada. O escudo grande 2 vezes por rodada. Quando feito contra ataque à distância, é menos 2 no NA e não menos 1. Então é isso, as manobras com o escudo que eu tinha quando a gente falou do escudo mais lá em cima. Aqui está uma das funções que eles têm durante o combate, para além daquelas manobras citadas lá em cima especificamente do escudo. A outra é recuar. Para evitar ataques de oportunidade é possível usar todo o seu deslocamento no turno de movimento ou uma ação no turno de ação para andar 1 metro sem desencadear ataques de oportunidade. Tá? É o passo de ajuste que muitos chamam também. Né? Tá? Agora a gente vai falar dos pontos de vida. Tá? Todos os personagens começam com 8 pontos de vida, PV, tá? Que são divididos ao meio, sendo os 4 primeiros pontos de exaustão, PE, e os 4 últimos pontos de ferimento, PF. Esses dois valores, vamos lá, começam em 0. Tá? Tu tem os 8 PV e tu começa com 0 PE e 0 PF. Tá? Então, como que são divididos ao meio? No caso de haver 8 pontos de vida, significa que teu valor máximo de PE é 4 e o teu valor máximo de PF é 4. Mas enquanto o personagem não tomar nenhum tipo de dano, esses valores começam no 0, estão zerados. Né? Então, como diz aqui, esses dois valores começam em 0. Quando toma dano nos PV, ele é somado nos PE, até que chega ao seu máximo, começa a somar nos PF. PE é uma espécie de escudo ali, que quando ele se enche, ele passa a preencher o PF. Quando o PF chega no seu máximo, o personagem cai. Certos danos podem atingir somente os PE ou somente os PF. Quando o personagem toma dano, ele recebe primeiro seus PE, depois seus PF. Um personagem com 8 de PV que tomou 4 de dano nos seus PE está exausto. Aflição é exausto, que a gente vai ver mais lá pra frente. Até que volte a ter no máximo 3 de dano nos seus PE. Esse mesmo personagem, com 4 PF, está caído no chão morrendo e precisa testar o seu destino. Ao ganhar novos PV máximos e o valor total for ímpar, o cálculo de divisão dará o valor maior para os PEs, ou seja, haverá mais PEs que PFs. Testando o destino. Né? Quando o personagem perde todos os seus PF, ele cai no chão. Rola imediatamente o D6 e consulte a tabela. Caso tire um 6, volte a agir normalmente. Nos outros resultados que não sejam um, PJ precisa ser resgatado pelos outros PJs. Caso isso não possa ser feito, ele está morto ou foi capturado. Bom, aqui é simples. O personagem, quando está caído, quando ele chegou ao total dos seus pontos de PF, né, ele rola nessa tabela. Se pedir para ele rolar numa outra tabela, ele rola, para ver que membro foi amputado, que braço foi quebrado. Ele ganha algum efeito de característica permanente nessas tabelas, ou ele morre de vez, ou ele foi só um arranhão. Né?
Mas agora a gente vai para as aflições. Algumas habilidades, efeitos mágicos e consequências de ações geram aflições para criaturas até que um teste de atributos seja bem sucedido, até que um teste de atributo bem sucedido, a escolha do mestre, seja realizado. Algumas vezes realizar esse teste pode exigir uma ação, a maioria das aflições possui duas interpretações, uma quando aplicada nos PJs e outra quando aplicada em PMs. Então é o seguinte, às vezes o personagem pode ganhar aflição enfraquecido. Todos os testes de atributos são rolados com NA mais 1. Né? Os personagens do mestre, ou PMs, eles costumam ter uma lógica diferente, porque eles não têm atributos, eles não fazem teste de atributo. Então, se um PM está enfraquecido, significa que quando o PJ vai atacar ou se defender desse PM que está enfraquecido, o PJ tem menos 1 no NA, porque o PM está enfraquecido. Tá? Distraído, agem depois dos PMs durante combate, tem mais 2 no NA em teste para se defender. Preso, PJs e PMs pulam seu turno de movimento, não pode usar uma ação para se mover. Paralisado, PJs e PMs não podem se mover nem realizar ações, eles pulam todos os seus turnos. Exausto, tem mais 1 no NA em todos os testes de atributo. Né? Exausto é aquilo lá, quando se chega ao máximo de pontos de exaustão de PE, se fica exausto. Cercado, quando o inimigo se encontra à sua frente ou outro espaço oposto dele, logo atrás de você, testes físicos para se defender de qualquer um dos dois tem mais 1 no NA. Tá? Isso aqui é o seguinte, pode parecer um pouco confusa a explicação, mas simplesmente para se cercar um oponente, tu tem que ter do outro lado um aliado para que possa ser caracterizado cercar. Tá? Simplesmente precisa ter do outro lado um aliado para cercar. Envenenado. O PJ ou PM envenenado toma dano contínuo até retirá-lo com um teste físico no fim de rodada. Tá? Como é que é o dano contínuo? Alguns ataques e feitiços provocam dano em criaturas após seus efeitos iniciais. Quando uma criatura recebe dano contínuo, ela perde 1 PV assim que sofre o ataque e depois no início de rodada. Um teste de tributo à escolha do mestre ou definido pela regra deve ser feito no fim de rodada para determinar se o dano contínuo persiste. Tá? Proficiência com armaduras. Elas não existem, tá? Qualquer um é capaz de usar um macacão cochoado, um camisão de cota de malha ou peitorais de aço e capacetes. O único que pode impedi-lo de usar uma é dinheiro. A maioria custa bem caro e quebram com o uso. A gente vai falar da economia do D9 mais lá pra frente. Proficiência com armas. Todo personagem do jogador é capaz de usar qualquer arma de uma mão, bestas, armas improvisadas e armas de uma mão de arremesso. Usar uma arma ao qual não se é proficiente adiciona mais 2 no NA de teste de atributo físico para atacar com elas. É necessário possuir proficiência com escudos para usar as manobras defensivas citadas anteriormente. Mais pra frente a gente vai falar, a gente vai ver a tabela de armas, tá? E vai ver também como se arranja a proficiência, porque a gente vai falar sobre os talentos, né? Lembrando que D9 não tem classe, não tem nível, mas, enfim, ainda estamos aqui vendo as mecânicas básicas, a gente vai chegar na criação de personagem. Mas, descansando. Descanso curto, quando o personagem descansa por 1 hora, ele pode fazer um teste mental para tentar consertar uma armadura, falhando ou tendo sucesso, ele só pode tentar isso uma vez por descanso curto. Tá? Além disso, depois de 1 hora de descanso, o PJ pode perder 1 ponto de exaustão. Alguns itens usados durante esse descanso aumentam a colha de exaustão. Então qual é que é a ideia? O descanso curto só dura 1 hora, ele é um descanso bem rápido, pode ser feito até dentro de uma masmorra, mas ele automaticamente só cura 1 ponto de exaustão e mais nada. Agora, se esse grupo acendeu uma fogueira, se aquele personagem estava usando um colchonete, estava dormindo numa barraca, comendo um alimento cozido, isso vai permitir que eles reduzam mais ainda pontos de exaustão, podendo até curar totalmente. Tá? Pontos de ferimento não são restaurados nos descansos curtos. Já no descanso longo, a cada 12 horas sem testes físicos e mentais relevantes e coisas do tipo, os PJs recuperam seus PE e PF de acordo com os tipos de atividades que tiveram durante esse tempo. Aí novamente, né, para recuperar PE, comer uma refeição, dependendo da qualidade, recupera uma pontuação. Dormir em hospedagem, dependendo da qualidade, também perde pontuação. Se toma banho, até frio ou quente, determinou a quantidade que ele recupera. Tá? Os PF, usando um kit de cura,
ele reduz todo o dano nos PF, só que reduz o dado de uso do kit automaticamente, sem rolar. Né? Encher a cara com bebida barata causa 3 de dano nos PE, mas reduz os PF em 1. Encher a cara com bebida cara causa 2 de dano nos PE, mas reduz os PF em 1. Tá? O inventário. O PJ pode carregar confortavelmente uma quantidade de volume igual ou menor que 3 vezes o seu físico. Carregar mais itens que isso significa que você está sobrecarregado e todos os testes físicos têm mais 2 no NA. PJ CPM simplesmente não pode carregar o número de itens maior que 6 vezes seu físico. Tá? Então, o cara que tem aí 3 de físico consegue carregar 9 itens, né? Aliás, 9 volumes. A gente vai falar sobre. A gente vai ver os volumes e como eles funcionam mais pra frente, quando a gente chegar na seção de equipamentos. Tá? O volume dos itens consta junto aos seus nomes, sendo que L é considerado meio ponto. Tá? O horror daquilo que desconhecemos. Quando os PJs são confrontados com algo ameaçador e que desafia a compreensão do mundano, eles devem testar horror, fazendo um teste para cada um dos atributos, com dificuldade de acordo com a gravidade da situação ou da criatura que motivou o teste. Falhar nos testes causa efeito de acordo com o atributo. Então, quando os personagens têm que testar horror, eles vão fazer primeiro um teste físico, depois um teste mental, depois um teste social, respeitando aquelas situações lá. O NA é 5, se ele estiver sofrendo de alguma aflição, alguma coisa pode ser reduzido, ou pode estar até aumentado esse NA. E a dificuldade é de acordo com a gravidade da situação, né? Uma gravidade normal, gravidade desafiadora, gravidade difícil. Né? Lembrando que a DIF significa o número de sucessos. E eles vão fazer um teste pro físico, um teste pro mental, um teste pro social. Se falhar no físico, vai lá na tabela de loucura física, podendo tirar, por exemplo, doente. Tu ficas violentamente doente, vomitando e defecando de maneira incontrolável até que a loucura termine. Enquanto estiver doente, tu estás enfraquecido, com aflição, enfraquecido. Ao fim de cada rodada, joga um D6. Se o resultado de 5 ou mais, a loucura termina, por exemplo. Né? Se falhar no mental, vai rolar na tabela de loucura mental. Se falhar na social, vai rolar na tabela de loucura social. Né? E aí o personagem vai ficando mentalmente instável, né? Sofrendo de alguma loucura que por enquanto aqui não chega a ser algo permanente, não chega a ter uma anotação de detrimento mental do personagem, mas nada que não possa também ser, que não vá ser modificado mais à frente, ou dependendo das exigências do cenário. Como eu falei, o D9 é cenário agnóstico, desde que seja uma ambientação, uma tecnologia, melhor falando, medievalesca, né? Clássica aventura, fantasia medieval, apesar que ele permite o uso de armas de pólvora, por exemplo, desde que seja dentro desse nicho de fantasia, o D9 ele pode se adaptar ao cenário. Então, se o cenário instiga uma degradação mental dos personagens, é fácil se criar aqui uma regra que possa manter o tracking do adoecimento mental dos personagens. Tá? Aqui a gente vai ir para a criação do personagem. E aqui é o ponto fundamental, obviamente, para se fazer uma ficha e até para se entender o que o D9 propõe. Porque até então, o que a gente viu foram as mecânicas, que são apresentadas primeiro no D9, mas é aqui que a gente vai ver como se desenvolve uma ficha e a gente já vai ser apresentado em seguida a todas as mecânicas de compra de talento, né, de ganho de XP, de compra de talento, de compra de feitiços, da mecânica dos feitiços. Depois vai cair para os equipamentos. Depois vamos cair para uma singela sessão do mestre, onde fala como as criaturas, né, funcionam e toda a proposta em volta de como é simples improvisar criaturas no D9.